já começando a gravação. Pronto. Tem transcrição. Então, a nossa ideia, primeiro agradecer, né, aí na figura do professor Martim, a presença da FEF. A gente gosta muito desses momentos do Avalia, que é o momento que a gente tem para realmente estar em contato com as unidades, passar o que a gente tem, né, mostrar um pouco dos resultados, que vocês, né, com certeza já conhecem, mas a gente faz algumas análises em cima disso, mostrar os instrumentos que a gente utiliza, o que a gente acompanha, e, ao fim, a gente pede que a questão de perguntas, né, dúvidas, deixe para o fim da apresentação, para a gente discutir aí ao fim da explanação, né, tanto do professor Paulo quanto do professor Delano. O que a gente vai tratar hoje, só para dar um pequeno panorama, né? O professor Paulo vai começar com a parte da CPA, mostrando o que é, membros históricos, produtos que a CPA tem, depois falar um pouquinho sobre a consulta à comunidade acadêmica. Inclusive, acho que vai ser bastante importante aqui na FEF, porque no ano passado a gente teve bem poucas respostas, então é algo que a gente está sempre tentando conscientizar, tentando trazer a discussão para ter mais respostas, ter mais representatividade mesmo, né, nessa consulta, nessa pesquisa. Falar um pouquinho sobre os indicadores de qualidade da educação superior, que é algo também que a gente está dando um foco maior nessa gestão, justamente para conscientizar, tentar fazer essa melhoria, né, dos indicadores. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre cada um deles. E aí, o professor Delano vai passar para a parte dos resultados mesmo. Então, mostrar os resultados dos indicadores, falar um pouquinho sobre os indicadores de fluxo, que é essa parte de evasão, retenção, permanência. Mostrar alguns resultados da nossa pesquisa de egressos, que é algo bem interessante, o pessoal sempre gosta bastante. Falar um pouquinho sobre os relatórios das visitas em loco, que é um trabalho que a gente fez também. E, por fim, mostrar um pouco dos resultados sobre inserção na pós-graduação, que é algo que está intimamente ligado, né, aos instrumentos, e de produção docente também, que é algo que a gente está acompanhando. E como eu comentei, né, se pudermos todos aguentar um pouquinho na questão de dúvidas para deixar ao fim, e aí todo mundo participa nessa questão de comentários e dúvidas finais. Tá bom, perfeito. Então, é isso, por enquanto. Professor Delano ou Paulo, quem vai botar aí a apresentação para a gente começar? Eu preciso fazer só uma pequena propaganda. Eu vou tirar minha câmera aqui, tá? Enquanto vocês apresentam, mas estou por aqui. Tá bom, obrigado. Um minuto. Então, antes de passar a palavra para o professor Paulo, para ele começar com a parte da CPA, preciso só, como eu comentei brevemente, fazer uma pequena propaganda sobre o nosso programa de integridade da UNB. Então, a UNB tem um programa de integridade, certo? Que é todo esse conjunto de medidas institucionais. Tem, inclusive, uma área aqui dentro do DPO, especificamente dentro da DPL, que é a Diretoria de Planejamento, que lida com isso, que trabalha diretamente com isso. E temos também um documento, que é o Plano de Integridade. Tem um documento vigente, vocês podem consultar, né, quem tiver interesse, no site do DPO. E tudo isso por quê? Porque a gente tem aí até dia 7 de novembro para responder uma pesquisa da CGU sobre integridade. Então, quando todos nós já recebemos, né, no nosso e-mail esse link, mas acredito que o pessoal da DPL vai continuar enviando, que a gente gostaria da participação de todos, e tem todos esses informes aí lá no site do DPO sobre integridade, para quem quiser saber. Ok, dito isso, passar a palavra para o professor Paulo. Obrigado, gente. Obrigado, Guilherme. Slide. Obrigado. Então, pessoal, eu sou o Paulo Lima Júnior, estou presidente da CPA, sou professor de Física, e vou cuidar dos primeiros minutos aqui da nossa conversa. Serei breve, certo? Eu vou falar um pouco sobre algumas características sobre a CPA e sobre algumas características gerais do sistema de avaliação. Em primeiro lugar, então, a CPA ela é regida por essa resolução do Conselho de 49 de 2021,
é de 2021, ela é mais antiga que 2021, né? Mas essa é a resolução vigente. As atribuições dela são as seguintes: elaborar e implementar o plano de avaliação institucional, promover e coordenar os processos internos de avaliação institucional, apoiar os procedimentos de avaliação externa, definir mecanismos de aproximação com as unidades acadêmicas e administrativas para disseminar a autoavaliação como processo contínuo da UNB. E esse momento, a avalia UNB é um instrumento importante, é um mecanismo importante dessa aproximação. E garantir o processo de avaliação, que o processo de avaliação institucional tenha como objetivo a complementação institucional da UNB, contemplando as orientações da legislação em vigor. É isso. Essa é a composição da CPA, ela é composta por 2 docentes, 2 técnicos, 2 representantes da sociedade civil, 2 representantes discentes da graduação, da pós-graduação, e representantes da gestão, mais especificamente do DPO e do DEG, certo? Sobre a história da CPA, em 2002, a CPA foi instituída em 2002, nós vamos lá, né? Ela foi instituída em 2002, mas bem antes, com o seguinte foco: na avaliação geral, o objetivo de tratar visar o abrangente da instituição e a avaliação específica. A partir de 2004, assim, ela passa a atender a portaria do MEC de 2004, que é a portaria que institui os sinais e institui a comissão própria de avaliação. A partir de 2006, começam a ser elaborados os relatórios de autoavaliação do padrão instruído pelos sinais. A partir de 2013, existe uma reformulação da CPA, e em 2021, uma nova reformulação, que é essa que nos coloca no formato. Então, aqui está o plano de uma imagem, a capa do plano de autoavaliação, que é um plano que foi desenhado no período de 2020 e 2022. E os objetivos são esses: manter a participação da comunidade acadêmica, aprimorar os processos de instrumentos avaliativos, estimular ações de disseminação da cultura avaliativa no UNB e impulsionar o uso de avaliações de seus resultados como base norteadora do processo de tomada de decisões. Aí estão os relatórios de autoavaliação, as capas deles, certo? E até o ano de 2021. E esse relatório ele é uma parte importante do processo de avaliação da Universidade de Brasília. Ele compõe os sinais, como já foi antecipado. E várias outras informações estão disponíveis no site do CPA para quem quiser e desejar aprender. Sobre a consulta à comunidade acadêmica. A CPA tradicionalmente faz uma consulta à comunidade acadêmica via formulário com uma série de informações. Em geral, e acho que cada vez menos, a gente está tendo participação da comunidade. Isso é um problema, porque daí a gente não consegue fazer com que os dados sejam interpretados, certo? Por exemplo, no contexto da Faculdade de Educação Física, de quase 1.200 pessoas registradas na comunidade, pacientes, docentes e técnicos, somente 10 pessoas responderam ao formulário. Então, o resultado é que a gente não consegue fazer nenhuma inferência sobre a FEF com relação às informações e variáveis disponibilizadas no formulário. Pode passar. Vou passar esse e o próximo. Agora vamos lá. Agora vamos aos indicadores de qualidade da educação superior, conceitos e metodologia. A gente vai falar um pouco sobre... Enfim, para algumas pessoas eu vou rememorar, para outras pessoas talvez seja informação nova. Vou explicar um pouco como funcionam esses indicadores. Os indicadores que compõem os sinais e que vão produzir, entre várias outras coisas, as notas dos cursos e a nota da universidade, certo? Primeiro indicador que, na verdade, um deles, que a gente começa apresentando, o IGC, o Índice Geral de Cursos, ele é um indicador de avaliação institucional calculado anualmente para a Universidade de Brasília, para a instituição de ensino. Ele é obtido por uma média ponderada das notas contínuas do conceito preliminar de curso, dos cursos de graduação e dos conceitos CAPES, dos cursos de pós-graduação stricto sensu, no caso da Universidade de Brasília, mas em todas as instituições de ensino superior. E essa ponderação, ela tem vários detalhes técnicos que estão descritos nessa norma técnica aí, certo? Mas o importante é que o CPC dos cursos da FEF, inclusive, eles compõem, e dos cursos, o CPC dos cursos de graduação da FEF e os conceitos CAPES dos cursos de pós-graduação compõem de forma importante, de maneira importante, conforme é ponderado pela quantidade de estudantes, a nota que a UNB recebe pelo Ministério da Educação. Vamos lá. Então, mencionei o CPC, certo? Que é o Conceito Preliminar de Curso.
Ele é um indicador de qualidade calculado para cada curso de graduação e ele combina, em uma única medida, várias informações. Ele tem 8 componentes agrupados nas seguintes dimensões, que são 4 dimensões, certo? A primeira é o desempenho dos estudantes na qualidade. A segunda dimensão é o chamado valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso, que é medido por um índice, que é um índice de, já digo qual é o nome dele, mas é um índice de diferença entre o valor observado e o valor esperado. O terceiro componente é uma avaliação do corpo docente, da qualidade do corpo docente em termos da titulação e do regime de trabalho do docente. E o quarto item é a percepção do discente sobre as condições do processo formativo no questionário do estudante. E no quarto item tem vários, na verdade, tem vários objetos de avaliação. Todos são avaliados pela percepção dos discentes. Aqui está, então, um quadro da composição do CPC, né? Então, isso é bem importante, como a gente vai falar um pouco, bastante, sobre a avaliação dos cursos pela FEF. Então, isso aqui vale para todos os cursos de graduação, certo? O desempenho dos estudantes medido pelo ENAD diretamente vale 20% da nota que o curso recebe. O valor agregado pelo processo formativo, medido pelo indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado, que eu vou explicar o que é, vale 35%, quase o dobro do valor bruto do ENAD, certo? Então, tem um peso expressivo esse indicador. O corpo docente, que a gente geralmente fica muito bem nesse componente, a gente costuma tirar nota máxima. Ele considera a proporção de mestres, a proporção de doutores e a proporção de pessoas com regime de dedicação exclusiva. Geralmente a gente tem 100% em tudo, ou muito perto disso. Isso conta 30% da nota. E, por último, a percepção do discente sobre condições do processo formativo. Isso pode variar muito, assim, subjetivamente, de acordo com a cultura da unidade acadêmica, a percepção que os estudantes vão, às vezes dentro da realidade, às vezes um pouco fora da realidade, vão estabelecendo em relação ao curso, às vezes mais críticos do que faz sentido ser, às vezes não. Mas, enfim, ela é composta por os estudantes que vão ser, então, questionados no ENAD, no momento da participação do ENAD, sobre as seguintes questões. Eles vão ser perguntados sobre a organização didático-pedagógica do curso, sobre a infraestrutura e as instalações físicas do curso e as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional. Juntas, essas percepções dos discentes compõem 15% da nota do conceito preliminar de curso, certo? No caso de visita em loco, seja por solicitação do curso, seja por obrigação, porque a avaliação caso a avaliação tenha sido muito baixa, certo? É emitido um novo conceito. Esse conceito é um novo nome. Esse é o conceito de curso, não o conceito preliminar de curso, certo? A composição dele é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo não. Assim, ela tem uma reorganização dos mesmos elementos que estavam disponíveis na tabela anterior, mas com essa ponderação. Então, 30% é a dimensão 1, que é a organização didático-pedagógica, 40% da carga dada à dimensão 2, que é a do avaliação docente, e a dimensão 3, que é a de infraestrutura, corresponderá, então, a 30%, certo? E o ENAD, que está acontecendo de alguma maneira, na verdade, por todos os anos, ele vai acontecer em cada curso a cada 3 anos. Existe um ciclo trienal, certo? No ano 2, ano 3. Agora a gente está no ano 3, certo? A gente está fechando um ciclo. E aí estão os cursos que já foram avaliados nesse ano, no ano corrente. Sobre o conceito ENAD, vou tentar um pouco. O ENAD está na base de vários dos indicadores que a gente apontou aqui. O conceito ENAD é calculado para cada curso de graduação com quantidades suficientes de participantes nos termos da nota técnica. Então, alguns cursos, tipicamente não é o caso dos nossos cursos, mas alguns cursos não vão ter o ENAD calculado, a nota ENAD calculada porque não teve gente suficiente fazendo a prova. Mas a prova, é importante saber que ela é composta por 25% de formação geral, de uma parte que é comum a todos os cursos de graduação, e 75% de um componente específico, certo? Do curso, digamos, de educação física.
tanto a nota ENAD, o conceito ENAD, que não se confunde com o CPC, certo? Quanto vários outros indicadores, como o IDD, o próprio CPC e o IGC, todos esses indicadores eles costumam ser apresentados de maneira truncada. Então, a gente nunca vai ver, por exemplo, que a nota na Universidade de Brasília é 3,98. Não, a gente vai receber um número que é um número inteiro de 1 a 5, certo? E esse processo é importante a gente entender como ele funciona. E tem uma tabelinha dizendo como é que funciona essa padronização. Então, via de regra, o que se faz é pegar uma informação, um dado, uma variável escalar, certo? Tirar os extremos dessa variável escalar. Agora vai ser que corresponde à pontinha da distribuição suposta normal, certo? Da distribuição estatística. E essa ponta inferior vai valer 0 e a ponta superior vai valer 5. E daí podem ser feitos vários cálculos, várias operações intermediárias, porque, como vocês viram, os indicadores eles são muitas vezes compostos de outros indicadores, certo? Depois que foram feitas todas essas operações e a gente chega no valor contínuo de qualquer um desses índices, é feita essa etapa final, não mais de padronização, mas um truncamento, um arredondamento, não sei como é que eu chamo isso. Enfim, é um processo muito singular, né? Então, se o valor contínuo vale de 0 a 0,945, então o índice vai ser 1. E assim sucessivamente, como vocês estão vendo aí na tabela. Então, como vocês podem ver, na origem... pela maneira como foi feita o aparamento do limite da distribuição, né, como ela foi aparada, existe uma expectativa, aproximadamente, certo? A distância do centro da distribuição até a extremidade deve ficar entre 2 e 3 desvios padrão. E isso, se a gente for do 3 ao 5, é mais ou menos isso, dá 2,5. Ou não, se a gente for de 0 a 5, a gente vai ter dividido por 2, dá 2,5. Então, é mais ou menos essa distribuição que vai aparecer ali nessas unidades, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso quer dizer que a gente vai ter aproximadamente, talvez possa, interpretar cada unidade nesse parâmetro contínuo como muito aproximadamente um desvio padrão. Certo? Ele não deve estar muito longe disso. E um desvio padrão, numa distribuição estatística como essa, representa geralmente muita coisa. Então, a distância de 4 para 5 costuma ser grande, de 3 para 4 também. Certo? E aqui, no último slide, se não me engano, é para explicar um pouco como que o IDD funciona, que é esse indicador da diferença entre os desempenhos observado e esperado. Ele é feito, tem várias maneiras de fazer isso, poderia ter sido feito de várias maneiras, mas o que ele faz é tentar prever o desempenho no ENAD a partir do desempenho dos estudantes no Enem. Novamente, a instituição, o curso, só vai ter o IDD publicado se tiver uma quantidade suficiente de estudantes para as quais seja possível saber tanto o desempenho no ENAD, o desempenho no Enem, e seja possível fazer uma regressão de uma informação contra outra. O IDD ele acumula os resíduos entre as observações, ou seja, os desempenhos observados no ENAD, e o desempenho que seria esperado, em média, para um estudante que teve aquela nota no Enem, que aquele estudante obteve. Obviamente, isso tem... Eu achei esse indicador muito bom, mas eu entendo que não, porque ele acaba tendendo a um impacto muito negativo para a Universidade de Brasília, já que a gente costuma recrutar os estudantes com maior desempenho no Enem. Então, como a gente fica ali mais para a direita nessa distribuição, a gente tem pouco espaço para crescer, né? Então, pelo visto, a tendência é que vários cursos de graduação nossos tenham um desempenho ruim nos indicadores de qualidade, não porque a gente não esteja aportando formação dos estudantes, mas porque, de fato, os estudantes têm uma condição de entrada relativamente privilegiada, comparado, né, aos outros estudantes dos mesmos cursos de graduação em outras instituições de ensino superior. E é isso. Acho que terminamos. Agora, com o professor Delano. Bom, pessoal, boa tarde. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses indicadores ainda, pensando nas unidades acadêmicas, né? Qual que é a nossa proposta aqui? Ao invés de trabalhar curso a curso, como geralmente se trabalha, a gente prefere trabalhar diretamente com as unidades acadêmicas, porque entende que algumas unidades que possuem mais de um curso, dentro dessa unidade possuem a mesma realidade, né? Tanto de fragilidades como também de potencialidades.
Então, a gente trabalha dessa forma para que aquela unidade possa atacar essas questões de forma conjunta, né, de forma coletiva, ao invés de trabalhar curso a curso de forma separada, tá ok? Bom, o primeiro dado que eu trago aqui são resultados de ENAD, CPC, ICC e DD, esses que o professor Paulo comentou, né? Então, nós temos disponíveis os dados do bacharelado de Educação Física, tá certo? Da licenciatura de Educação Física e do curso EAD de Educação Física, né? Então, nós temos para o ENAD de 2021, que foi o último que saiu agora, para o bacharelado, nota 5, o CPC ainda não saiu esse ano, tá certo? Tem nota 4. E o CC, que foi uma visita realizada em 2014, com nota 4 também, tá certo? Para o curso de licenciatura, temos o ENAD 2021, nota 4, CPC 4, e numa visita em loco em 2009, uma visita antiga, né? Tem a nota 5. Essa nota fica valendo, tá certo? Mesmo sendo antiga, é a nota que vale para o curso de licenciatura, né? No caso de conceito de curso. E para o curso à distância, nós só temos o CC, que é uma visita feita em 2012. Talvez depois o pessoal do DREG possa ajudar a ver se é isso mesmo, mas o que nós encontramos foi somente esse valor, tá ok? Bom, eu vou fazer um comentário rápido sobre o relatório dos estudantes, porque apesar de ser 15% apenas do valor do CPC, é interessante porque alguns itens podem ser monitorados ao longo do tempo, né? Algumas unidades acadêmicas têm feito isso e têm dado resultados bem interessantes, né? Não sei se a FEF já faz isso, tá certo? Se ela já fizer, ótimo, mas se não fizer, pode ser uma possibilidade interessante tentar monitorar algum desses quesitos, porque algumas questões aparecem mal avaliadas no ENAD, tá certo? Mas que poderiam ser acompanhados ao longo do curso e não teriam problema de o aluno ser pego de surpresa por aquela questão no dia do ENAD, tá ok? Então, como o professor Paulo falou, então, são 15% do CPC, são os itens 27 a 68, utiliza aquela escala Likert, né, que é discordo totalmente até o concordo totalmente, e está organizado em 3 eixos: didático-pedagógico, infraestrutura, né, e a formação acadêmica e profissional do estudante, tá ok? Então, eu vou trazer algumas questões como exemplos. Eu não vou analisar os itens em si, mas só os exemplos, tá ok? Então, aqui eu tenho o item 28, que é um exemplo. Conteúdos abordados das disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou atividades de iniciação profissional. Então, no caso da FEF, tanto no curso de bacharelado como no curso de licenciatura, eu tenho uma avaliação que é interessante para esse item, tá certo? Então, assim, os alunos têm uma percepção boa com relação a esse item, principalmente quando eu comparo com outras unidades da universidade. A mesma coisa vai acontecer com esse item 29, ou seja, metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas? Pelas respostas que nós temos desse item, parece que os estudantes da FEF têm uma boa percepção com relação, tanto no curso de bacharelado quanto no curso de licenciatura. A diferença é mínima, então a gente considera que tem a mesma percepção. No item 40, foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. Aí eu tenho alguns valores, tá certo? Mas, de forma geral, o gráfico é mais tendendo para o azul, né? Então, tendendo mais para uma questão mais positiva. Então, nós entendemos que a percepção dos alunos tem sido boa para esse item. Só para um termo de comparação, em algumas unidades, os cursos das unidades têm diferenças significativas entre essas respostas. Não foi o que nós encontramos nos cursos aqui da FEF, tanto licenciatura quanto do bacharelado, ok? Essa questão sempre é polêmica, tá ok? A coordenação do curso esteve disponível para a orientação acadêmica dos estudantes. Polêmica porque a percepção dos estudantes é uma, né? A disponibilidade do professor é outra, mas a gente percebe que tem uma tendência a ter uma visão um pouco melhor para o curso de bacharelado quanto para o curso de licenciatura. Então é interessante ver o porquê isso está acontecendo e por que tem essa discrepância desses dados aí, essa pequena diferença que acontece, e ver se eu posso melhorar um pouquinho mais essa percepção que o estudante tem. Como, por exemplo, em algumas unidades isso aconteceu, o que eles fizeram? Eles colocaram indicadores com relação ao horário que o coordenador estava disponível, quais os períodos que eles estariam lá, qual era o papel do coordenador, qual era a sua função, que ele não deveria estar lá o tempo todo para o estudante. Então, algumas questões que às vezes o estudante acha que ele tem que estar o tempo todo lá, full time para ele. Na verdade, a gente sabe que não, eu também já fui coordenador de curso, eu sei que a gente tem momentos específicos para isso, muitas vezes o estudante só quer que ele esteja lá na hora que ele precisa. Então,
talvez um trabalho mais próximo ao estudante possa diminuir um pouco essa diferença que você encontra nos dados. Quando eu vou para o ENAD, né, para a prova do ENAD, eu tenho os 3 eixos que o professor Paulo citou: a organização didática pedagógica, o regime de trabalho, a infraestrutura e tem o IDD. Eu não vou focar tanto no IDD, como o professor Paulo falou. Para a universidade não é muito interessante esse dado, porque nossos alunos já partem de uma nota muito alta quando entram no curso, tá certo? Então, agregamos muito pouco proporcionalmente a outras unidades, a outras instituições onde o aluno começa com uma nota um pouquinho mais baixa, tá certo? Mas algumas coisas que me chamam a atenção. Quando eu pego a licenciatura de Educação Física, nos 2 anos, 2014 e 2017, então eu tenho, para a organização didática pedagógica, o 2,66. Tem uma queda para 1,09. Nós checamos esse dado, ele estava correto, porque é uma queda relativamente significativa, tá certo? A mesma coisa vai acontecer para a infraestrutura, numa proporção um pouco menor, mas eu saio de 2,79 para 1,99. Então, alguma coisa possivelmente deve ter acontecido nesse período para essa percepção dos estudantes terem essa mudança, tá certo? E é interessante identificar o que pode ter acontecido, né? Possivelmente o pessoal da casa vai saber o que aconteceu, porque muitas vezes foram questões com relação a alguma reforma, alguma mudança no ambiente, que a infraestrutura deve ter caído, e com relação à didática pedagógica, possivelmente pode ter sido, por exemplo, uma mudança de currículo. Às vezes acontece isso, e com mudanças de currículo, os alunos às vezes fazem uma avaliação diferenciada. Quando eu olho para o bacharelado, eu tenho a situação inversa, né? Em 2016, eu tenho a organização didática pedagógica com 1,25, e em 2019 eu tenho 1,8, tem um aumento, então, disso aí. E na infraestrutura, a mesma coisa vai acontecer. Então, como tem essa diferença, a gente quer precisamente ter o que aconteceu na licenciatura e no bacharelado para ter essa diferença entre essas notas, tá certo? Isso certamente o pessoal da casa consegue indicar o que aconteceu. Bom, com relação ao CPC, o que nós temos então? Para a licenciatura, nós temos 2014 e 2017, então ele mantém 4 nos 2 anos, tá certo? E bacharelado também 4 nos 2 anos. Não tivemos mudança com relação a isso. No contínuo, eu tenho pequenas variações, mas basicamente o CPC eu continuo com uma nota 4 nos 2 cursos. Falar um pouquinho sobre os indicadores de fluxo da educação superior, tá certo? Que são dados que são disponibilizados pelo INEP, que ajuda, às vezes, a entender um pouco o que acontece dentro dos cursos, né? Então, nós pegamos aqui Educação Física, bacharelado e licenciatura, tá certo? E aí, em cima sempre está o curso da UNB e embaixo estão os demais cursos, né, do Brasil. Então, o bacharelado em Educação Física tem uma taxa de permanência de 36,97%, uma taxa de conclusão acumulada de 28,57% e uma taxa de desistência acumulada de 34,45%. Então, teste de permanência, como que é calculado isso? É feita uma coorte, tá certo, de 4 anos. Então, essa aqui, nesse caso, de 2016 até 2020. Então, eu tenho uma taxa de permanência dos alunos deste período em torno de 36,97%. Eu tenho uma taxa de conclusão de 28% e tenho uma taxa de desistência de 34% para essa coorte, 2016 até 2020. Quando eu comparo com os outros cursos de licenciatura, de bacharelado, perdão, do Brasil, e aí levando em consideração somente as instituições públicas federais, eu tenho valores muito próximos, tá? 34,87, 30,71, 34,31. Então, são valores muito próximos que eu encontro entre o curso da UNB e os demais cursos de outras instituições públicas federais. A mesma coisa vai acontecer em termos de comparação, tá certo? Quando eu pego, bem próximo, na verdade, o curso de licenciatura. Então, eu tenho 26,9, então vejo que já tem uma diferença para o bacharelado da UNB, 28,7 de conclusão, próximo ao que eu tenho no bacharelado, e 45,22 de desistência. É um pouco mais alto que eu tenho no curso de bacharelado, tá ok? Quando eu comparo isso com outros cursos de licenciatura, eu vou ter valores um pouquinho diferentes. Então, chama um pouco a atenção esses valores.
Eu não tenho aqui uma comparação, a gente vai fazer essa comparação ainda, entre curso de licenciaturas e bacharelados de forma geral, para ver se isso é uma tendência da licenciatura ou é uma questão específica do curso de Educação Física e Licenciatura da FEF. Eu não sei dizer isso nesse momento, mas eu percebo que tem uma pequena diferença dos valores, tá ok? A gente vai apresentar também um pouco aqui com relação aos egressos, uma pesquisa que nós fazemos já com os egressos, com o perfil de egressos, que traz alguns dados interessantes para a unidade acadêmica. Com relação à remuneração, então, pegando somente os dados da RAI de 2020, né, nós temos aí a remuneração para os profissionais formados, né, em educação física no ano de 2020, né? Não para quem estava com carteira assinada ou estava empregado ativamente em 2020, qual que era essa remuneração média que ele tinha. Então, eu tenho uma tendência a ter uma remuneração mais alta para da educação aí, né, para EJA, ensino fundamental, tá certo? E na parte de bombeiros e militares também uma remuneração interessante. Então, acontece a mesma coisa com outras unidades acadêmicas também, tá certo? Quando eu olho para o tipo de vínculo que ele tem, tá certo? Eu tenho aí uma tendência a ter valores um pouco mais altos na administração pública, tá certo? E algumas outras atividades relacionadas a seguros e serviços relacionados. Mas, basicamente, na atividade pública eu tenho uma concentração de salários mais interessantes. Com relação ao vínculo, se é CLT, serviço público efetivo ou não, né? Eu tenho o serviço público como principal empregador, né? E aí, no caso, entra não só a questão da docência, educação física, mas também nas carreiras militares, como bombeiros, PMs, né? Onde a gente tem uma adesão muito grande dos nossos estudantes. Esse gráfico mostra para a gente a média dos valores de salário dos formandos e o tempo que ele formou, né? Então, tem uma tendência de ter os maiores salários para quem tem mais tempo de formado, tá ok? E percebo também que a variação maior acontece também para o pessoal que está formado há mais tempo, tá? Então, eu tenho uma tendência a ter menores salários à medida que eu tenho menos tempo de formatura, tá ok? Então, isso trabalha com os valores médios. Que aí nós partimos para os relatórios dos indicadores. Bom, aí no caso da FEF, nós temos apenas um relatório presente. O relatório de 2014, se não me engano. O de 2009, que é do curso de licenciatura, é um relatório muito antigo para a gente. Nós começamos a fazer esse estudo a partir de 2012. Então, nós não temos esse relatório de 2009. Então, fizemos análise baseada apenas no relatório de 2014, tá certo? Que é o que nós temos disponível. Então, o que nós temos nesse relatório? Então, como o professor Paulo falou, é um relatório feito na visita em loco, tá ok? É para o curso de bacharelado diurno. Então, o que nós temos aqui? Um conceito final 4. Na dimensão 1, eu tenho basicamente, aqui eu tenho as notas, né? Conceito 1, 2, 3, 4 e 5 para cada item, tá certo? E aí eu tenho que, basicamente, os meus conceitos estão mais concentrados para a dimensão 1, no conceito 4 e no conceito 5. Para a dimensão 2, que é o corpo docente, eu também tenho os conceitos mais concentrados na dimensão 4 e na dimensão 5. Na dimensão 3, eu também tenho maior concentração nos conceitos 4 e 5. A gente tem um estudo feito de um relatório com detalhamento de todos os comentários que são feitos. Isso pode depois ser disponibilizado para o curso, né, ou para a direção, se for de interesse, tá certo? No qual nós mostramos uma análise de todo o relatório. Aqui eu vou trazer apenas alguns comentários, tá certo? Que são os que mais destacaram do que os avaliadores colocaram no relatório. Então, o que nós estamos colocando aqui é baseado no que os avaliadores colocaram no ano de 2014. Eu sei que algumas coisas já mudaram, tá? Eu vou até mostrar uma coisa que já mudou. Primeira questão, observar o espaço destinado à coordenação do curso, tá certo? Isso recebe críticas de forma constante na universidade. Em muitos dos nossos cursos, as salas de coordenação são compartilhadas. E os avaliadores entendem que essas salas compartilhadas, muitas vezes, elas não têm um espaço, digamos assim, reservado para atendimento dos estudantes, tá? Então, em muitos cursos, depois da visita, foi feita uma pequena mudança, onde se criou um espaço reservado para atender os estudantes, tá certo? No caso das coordenações. Não sei se a FEF já fez isso, mas em outras unidades isso já aconteceu e ajudou bastante. É solicitado pelo relatório
que a gente tivesse um cuidado com relação à bibliografia básica e complementar. Isso mudou no instrumento atual. Esse instrumento que vocês foram avaliados foi de 2012. Eu já tive 2012, 2015, 2017 agora como instrumento. No instrumento de 2017, eu não faço a mesma contagem de bibliografia que era feita anteriormente. Então, tem uma diferença agora. No momento atual, quem indica se a bibliografia está de acordo ou não é o próprio NDE do curso, tá certo? Então, não tem mais aquela visita à biblioteca, e se o NDE que produz um relatório indicando que aquela bibliografia é suficiente ou não, então tem uma mudança, tá ok? E no momento de 2014, foi feito um alerta com relação ao cadastro dos docentes, possivelmente relacionado à formação desses docentes. Certamente isso já foi ajustado, mas é que estava presente naquele momento do relatório, e isso deve ter levado a uma nota, um conceito baixo neste quesito. E, por fim, a questão da publicação na produção científica dos docentes no ano de 2014, tá ok? E aí a gente traz alguns dados que chamam atenção para mostrar que algumas coisas já mudaram e outras coisas ainda precisam avançar um pouquinho. Então, eu trago aqui um levantamento que nós fazemos com relação aos professores que estão em cursos de pós-graduação. A gente entende que quando o professor está na pós-graduação, a tendência é ter uma publicação um pouco maior, né? Relacionado justamente à maior produção acadêmica que ele consegue ter. No levantamento que nós fizemos, nós identificamos que 19 professores da FEF ainda não estão em nenhum programa de pós-graduação. 14 professores estão em um programa de pós-graduação e 12 professores estão em 2 programas de pós-graduação. Então, mais da metade dos professores já está presente em pelo menos um programa de pós-graduação. Isso é interessante, tá certo? E deve ser valorizado. E em outras unidades, a gente ainda não tem esse valor de 50%, mas já alcançamos esse valor na FEF, então é uma coisa que deve ser reforçada. Principalmente em algumas unidades, onde os critérios de entrada na pós-graduação, de credenciamento, são às vezes muito rigorosos, e professores novos têm dificuldade de entrar nesses cursos de pós-graduação. Parece que não é isso que acontece com a FEF, tá ok? Com relação à produção acadêmica. Então, no relatório de 2014, a FEF, neste item, levou nota 3, né? E aí eu trouxe esse dado para comparar justamente. Como que funciona? Aqui ao lado dessa tabela pequena mostra como que é o conceito feito pelo avaliador. Então, quando metade dos docentes não possui nada publicado, o conceito é 1. Quando possui pelo menos um artigo ou um produto, não é verdade? O conceito é 2. Quando possui pelo menos 4, o conceito é 3. Quando possui pelo menos 7, o conceito é 4. E quando possui pelo menos 9, o conceito é 5. E aí se entende como produção um monte de coisa, entre o periódico, os livros, capítulos, produção cultural, patentes e várias coisas, né? Então, o que a gente fez? Num estudo baseado num levantamento feito no Lattes, de 2016 a 2019, nós conseguimos extrair alguns dados, tá certo? E aí, com esses dados, nós levantamos com relação à produção de capítulos, produção técnica, resumo expandido, produção em periódicos, livros, produção artística e cultural, tá? E resumos de forma geral. O que a gente obteve aqui? Que eu tenho 7 professores que não têm nenhuma publicação, eu tenho 4 professores que têm de 1 a 3 publicações, 3 professores que têm de 4 a 6 publicações, 3 professores que têm de 7 a 8 publicações, e tenho 28 professores que têm mais do que 9 publicações. Então, neste momento, se eu tivesse uma avaliação na FEF, eu teria conceito 5 nesse item, porque eu tenho 62% dos professores com 9 ou mais publicações. Então, quer dizer, avançou bastante, tá certo? Então, levando em consideração toda a produção que a FEF tem, que os professores têm, eu consigo hoje ter um conceito melhor do que eu tinha em 2014, tá ok? Bom, acho que é isso, a gente parte para as perguntas agora. Aí estão os nossos contatos da DAI e da CPA, né? E vamos lá. Obrigado, professor Paulo, professor Delano. Agora é com vocês, pessoal da FEF. Se tiverem alguma dúvida, aproveitar o momento. Professor Martinho, aí, representando a FEF. Bom, vamos abrir para alguns questionamentos, né? Mas, primeiramente, agradecer a disponibilidade
a apresentação, já aprendi bastante aqui nesse pouquinho tempo aí, sobre esses indicadores, né? Acho que é muito importante. Aí peço até desculpas pela pequena participação aí dos nossos docentes, porque, né, pegamos um tempo meio de férias aí, alguns já estão de férias, mas a gente pode tentar depois, mais para frente, repetir até esse momento, ou de repente vocês darem um pulo aqui na nossa unidade. Vamos planejar isso para virem, acho que é mais importante, no momento que a gente tem aí uma maior quantidade de professores, né, e técnico-administrativos aí, quem sabe mais para frente aí no segundo semestre, no próximo semestre, né, a gente, vocês virem aqui, talvez aí numa reunião de conselho, alguma coisa, e a gente colocar isso em pauta e apresentar esses indicadores. É importante que todos conheçam, né? Eu, particularmente, conhecia muito pouco. Hoje de manhã nós tivemos também uma reunião bastante produtiva aí com o pessoal da assistência estudantil, do DAC, também mostraram alguns indicadores bastante importantes para a gente em relação aos alunos, né? Questão de evasão também, alunos em vulnerabilidade, etc. Foi bastante informativo. E essa apresentação foi bastante informativa, né? Então, eu vou deixar aí, eu teria aí alguns questionamentos, mas posso abrir primeiro aí para, acho que infelizmente não sei se o nosso coordenador de graduação está presente, mas abrir para outros colegas, se tem aí algum questionamento para os membros aí. Eu tenho aqui o Jonatas, professor Jonatas. Coordena aqui ou vocês coordenam aí? Bom, agora como é perguntas da FEF, acho que é mais fácil eu coordenar, né? Fica Tá à bom? Pode vontade. ser? É melhor. Então tá bom. Vamos lá, professor Jonatas, levantou a mãozinha aqui. Vamos lá. E aí vamos tentar também, até para, né, que acho que pode ter várias perguntas aí, a gente tentar ser bem breve aí para a coisa fluir bastante aí. Tá bom? Obrigado, Jonatas. Bom te ver. Boa tarde, Martim e demais colegas. Bom te ver também, Martim. Vocês me ouvem bem, né? Primeiramente, parabenizar aí o trabalho da DPO, na pessoa do Guilherme, do professor Delano, que apresentou. A gente fica muito feliz de ver essa assessoria do DPO em termos da avaliação. Receba meu abraço também, viu, Martins? Saudade de você. Bom, o meu objetivo aqui com a questão era, eu não sei se será possível responder, mas eu tinha uma dúvida que tinha a ver com os dados relacionados à avaliação dos professores, né? No que diz respeito a esse quantitativo, que me parece sempre pequeno, né? E aí, eu sei que a apresentação de vocês focou na questão do ENAD, pelo menos foi assim que eu entendi, né? Que, claro, a gente é importante estar ouvindo e eu fiquei aqui pensando, eu fui muito tempo coordenador e tentando dar respostas assim, eu particularmente Verdade. não sei dar resposta a alguma das contradições que vieram, que foram apontadas, sobretudo pelo professor Delano, né? Arriscaria dizer algumas coisas, a questão do currículo talvez seja uma delas, a diferença entre bacharel e licenciatura, né? Eu tenho para mim que há uma diferença em termos de nível de apropriação, como é que eu diria assim, os alunos do bacharelado me parecem chegarem à universidade um pouco melhor preparados para encarar o ensino superior, mas essa é uma impressão minha, né? Mas eu não tenho nada, viu, professor Delano, assim, de maneira mais convicta, mais certa, assim, de poder dar explicações. Mas eu queria ouvir de vocês isso, assim, né? Se a gente tem dados sobre isso, se, né, a quantidade de alunos que tem avaliado, eu risco dizer que é um número muito baixo, né? E eu acho isso tão importante, sabe? Eu sou da época, Martim, que havia uma indução frente a isso, né? Na década de 90, eu lembro do secretário, à época, entrar na sala de aula, pedir licença para o professor e solicitar. Era assim, era uma coisa muito no papelzão, assim, né? Era mais primitiva, entre aspas.
mas eu imagino que era uma indução que tornava mais eficiente, pelo menos do ponto de vista da quantidade, né, de respostas frente à avaliação docente. Toda vez que eu me deparo com isso, quando a gente vai fazer progressão, e aí eu me frustro, né? E eu gosto de fazer isso, até faço isso nas minhas disciplinas, mas faço de maneira subjetiva. Pessoal, escrevam aí, não coloquem nome, mas muito mais para saber, sabe? Ter essa curiosidade. E aí eu queria saber um pouco sobre esses dados, se a CPO tem se debruçado frente a isso, ou também se tem sugestões de como induzir, às vezes experiências de outras unidades acadêmicas, sabe? De como fazer essa indução. Penso eu, Martim, não sei se você concorda comigo, que a gente pode melhorar nisso, sabe? Os nossos estudantes comparecerem, né? No âmbito da avaliação dos próprios docentes. Bom, era essa a minha questão. Mais uma vez, parabéns e pelo trabalho e obrigado por vocês estarem visitando a FEF. Obrigado, professor. Eu acho que vou passar a bola já para o dono dessa informação. O professor Giovanni está aqui, aproveitar que ele está por aqui. Levantou a mão aí já. Bom, seja bem-vindo aí, professor Giovanni. Fica à vontade. Obrigado, professor Martim. E parabéns, Guilherme, Delano, o Paulo, né, pelo trabalho, né? Excelente, viu? Sobre avaliação docente pelos estudantes, que eu estou entendendo, né? Essas avaliações elas estão disponíveis no SIGA-A, tá certo? Então, as avaliações estão lá e para esse semestre que termina, o formulário já está disponível e é interessante que os coordenadores façam uma ampla divulgação para que os estudantes possam entrar no SIGA-A e avaliar, né, cada docente que ministrou disciplina no semestre. Mas eu me inscrevi para falar né, desse excelente trabalho que né, a equipe do Guilherme aí, proporcionou. E eu queria também fazer uma pergunta. A licenciatura é noturna, é? Não. Não, é diurna, né? Todos diurnos. Quando falou assim, que os alunos do diurno tiveram uma percepção, né, que os coordenadores, né, não estavam disponíveis e tal, a primeira coisa que veio na cabeça, assim, vai ver que é diurno, porque, historicamente, os cursos que funcionam no noturno têm essa dificuldade, né? São dois cursos, eu estou falando no geral aqui, às vezes são dois cursos, um noturno, um diurno, mas a unidade, quando oferta as componentes curriculares, colocam, fazem ofertas anuais, colocando uma à noite, né? Aí no semestre seguinte, a outra durante o dia, né? Dificultando essa trajetória dos estudantes noturnos, porque eles estão no noturno, porque, em geral, trabalham. Mas é por isso que eu pensei. Eu queria contar um pouco da nossa experiência. Eu sou lá lotado na matemática, e a matemática fez o ENAD, né, no ano passado, no 2021. E nessa Licenciatura? licenciatura, foi. Não, licenciatura e bacharelado. Não, as duas licenciaturas, melhor dizendo, licenciatura noturno e diurno. E na época, eu estava como chefe de departamento lá e eu me envolvi com as questões do ENAD. E a nossa primeira providência foi, primeiro, entender, né, esse processo aí muito bem explicado aí pelo Delano, de como se chega a esse conceito final, né? Uma vez entendido, aí nós vimos, por exemplo, que o questionário valia 15%, pegamos o questionário da avaliação anterior para verificar as perguntas, e nós fizemos as perguntas, reunimos alunos e fizemos as perguntas antecipadamente para eles, né? Para entender o que... Não era para induzir, não, viu? Não era para dizer assim, olha, minto lá. Não era essa a intenção, era para entender a percepção deles. E foi uma surpresa muito grande, porque, por exemplo, havia uma pergunta, se eu me lembrar, o curso proporcionou oportunidade de bolsas durante a graduação, e aí os alunos não.
Aí eu, mas como não? PIBIC, PIBID, residência pedagógica, extensão. Ah, é mesmo, professor. Ou seja, muitas vezes os alunos têm a oportunidade, mas a unidade não enfatiza, né, aquela oferta, aquele benefício, e os alunos não valorizam e na hora, né, 2, 3 anos depois, quando vai responder o questionário, não lembra das oportunidades. Então, assim, eu cheguei à conclusão que o curso precisa fazer um trabalho prévio, né, chamando esses estudantes para né, fazer esse tipo de pergunta para lembrar essas oportunidades que o curso oferece. E, infelizmente, tem que ser assim, precisa lembrar. Lá, também, no ano passado, nós fizemos uma outra coisa que eu acho que o Delano vai me puxar a orelha, mas nós fizemos, nós estávamos preocupados com o conceito do curso. Nós descobrimos que lá na UFPA eles iam ofertar, uma atividade de extensão, eles iam resolver as questões de ENAD para os alunos deles lá, e quando eu soube disso, eu não pensei 2 vezes. Liguei para um aprochegado lá e pedi que eles aceitassem os nossos... Era um curso online que aceitasse os nossos alunos lá. O fato é o seguinte, a graduação, o diurno era 4, manteve o 4, e o noturno, que é o patinho feio, que não tem oferta regular no noturno, os alunos do noturno têm que, enfim, aquelas dificuldades que o aluno do noturno sempre, em geral, tem, melhor dizendo, também foi para 4. E eu estou contando essa experiência assim para assim, né? Eu acho que algumas coisas podem ser aproveitadas. E agora, no DEG, nós estamos, primeiro, para as turmas, né, para os cursos que vão fazer ENAD este ano, sobre a liderança do professor Euler, que está presente, nós estamos ofertando um curso de formação, já ofertamos, melhor dizendo, ocorreu semana passada. Estamos com a intenção de fazer mais uma rodada aí para quem perdeu, explicar para professores, para os coordenadores, como funciona, fazer essa explicação que foi muito bem feita, né, pelo Delano, como compõe essa nota final, questionário 15%, IDD 35% e assim por diante. Tentar passar para os professores a responsabilidade de chamar esses alunos antecipadamente, motivar esses alunos, né? Porque muitas vezes o aluno vai desmotivado e muitas vezes o aluno aproveita esse momento que não é o momento adequado para fazer protesto. Ah, eu estou aborrecido com o NB, vou aproveitar agora no ENAD para... Essa reunião com os alunos ela é importante para, né, detectar se o aluno está motivado a fazer um boicote, não comparecer, ou então aproveitar para protestar, né? Nesse momento, verifica essa disposição e tenta demover. Não, olha, reclama da UNB, faz passeata, faz tudo, mas o ENAD não, pelo amor de Deus. E também, só para finalizar, nós estamos organizando também um encontro com os alunos que vão fazer o ENAD, né, para mostrar que eles precisam ter responsabilidade e tal. E, por fim, o professor Euler me falou que está conversando com o DPO, né, para ajustar os trabalhos, as informações, né, para que a gente possa orientar melhor professores e alunos para que, ao final, os cursos possam ter uma avaliação melhor. É isso. Obrigado. Bom, obrigado, professor Giovanni, o Jonatas, o Guilherme, Delano. Se não tiver ninguém inscrito, eu me inscrevi de novo. Bom, professor Euler, vamos então, o professor Euler levantou a mão aqui, vamos escutar o professor Euler primeiro e aí depois a gente passa para você, tá, Jonatas? Professor Euler, por favor. Oi,
Obrigado. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão ouvindo e vendo perfeitamente. Não, eu queria agradecer a oportunidade. Bom ver alguns colegas aqui remotamente, né? Professor Delano, professor Guilherme, professor Paulo, da época. Acho que eu peguei você no comecinho que eu ainda estava na CPA, Paulo. Aí eu saí e você chegou, mas eu lembro de um Paulo da física, cara. Eu acho que era tu mesmo. Bom ver vocês aqui. Também lembro E de você, professor. só não tinha essa barba e eu tinha mais cabelo, mas fora isso, então, tudo bem. Realmente queria agradecer o convite, né? Dizer que a gente está sempre tentando realmente buscar estreitar essa parceria do DEG com a coordenação e a diretoria de avaliação do DPO. E eu queria aproveitar e ressaltar o quanto chamou a atenção nossa também essa diferença entre os perfis do bacharelado e da licenciatura em educação física, né? A gente está começando também o DEG a analisar os dados dos questionários do ENAD e, assim, numa forma muito incipiente, a gente quer estreitar a parceria, vamos estreitar a parceria, mas só para ilustrar o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, não sei se vocês estão vendo aqui o slide, estão vendo? Estamos vendo, professor. Então, quando você, como o professor Delano muito bem explicou, que tem uma escala Likert de discorda e concorda, quando você compara com os próprios alunos de educação física no Brasil, você vê que os alunos da UNB discordam muito mais. Então, se você pergunta, por exemplo, a didática dos professores foi adequada, você tem 2 vezes mais na UNB discordando na licenciatura que não foi adequada. Você tem 4 vezes mais o pessoal do bacharelado falando que a aula não foi boa, comparado com bacharelado do Brasil, comparado com licenciatura do Brasil. Quando você vê que quando a relação com o professor te ajudou a estimular alguma coisa, aí você vê que para o bacharelado eles falam que ajudou mais, ou seja, discordam menos do que no Brasil, mas na licenciatura é o contrário. O professor meio que atrapalhou mais. Então você começa a ver essa é uma avaliação inicial apenas dos cálculos iniciais, porque tem que ser feito pergunta a pergunta, mas é só para chamar a atenção de que muitas vezes tanto o bacharelado quanto a licenciatura, por mais que seja o mesmo curso, o perfil no ENAD não está sendo a mesma coisa. E não é uma questão da UNB, não é uma questão do curso, é o licenciado, é o bacharelado. Não, a gente, quando comparou isso, é aquela comparação pareada. Eu comparei bacharelado de educação física da UNB com bacharelado de educação física no Brasil. Não dá nem para falar que a realidade do curso é tão absurdamente diferente assim. Então isso começou a intrigar a gente algumas coisas e foi aí que eu fui atrás de uma parceria com o DPO e nós estamos começando a estruturar isso para tentar generalizar essas contas. Mas chamar a atenção de que o ENAD não pode ser visto como só a nota da prova. O curso tem que se debruçar no questionário, o curso tem que se debruçar nas informações que os alunos falam, porque isso pode dar uma qualidade, não é só, né, o 15% a menos, digamos assim. A gente no DEG fez um levantamento dos cursos que vão fazer o ENAD esse ano, do ciclo agora de 2022, todo mundo, a imensa maioria tem a nota de ENAD mais alta do que o conceito do curso. Ou seja, alguma coisa está baixando o conceito dos cursos. Como é que eu vou dizer? Consistentemente, a nota do curso está sendo mais baixa do que a nota do ENAD que o aluno tira. Então, isso é alguma coisa que não é só a nota da prova. E aí eu aproveito a oportunidade para colocar um pouquinho de minhoca na cabeça, como a gente diz, falar para o pessoal da educação física, olha, o aluno da licenciatura está diferente do seu aluno do bacharelado.
e de modo geral, eles estão se sentindo piores do que a média no Brasil no relação ao curso de vocês. Era isso que eu queria também chamar a atenção e colocar o DEG à disposição para sempre contribuir para a oportunidade. Obrigado. Bom, obrigado, professor Euler. Também prazer aqui estar com o senhor aqui presente aqui, né? Conhecê-lo aqui, mesmo que remotamente. Bom, eu passo, então, não sei se alguém aí do pessoal do DPO queria fazer alguma observação, eu passo novamente, depois eu vou fazer também alguns comentários, mas vou deixando aí, moderando aqui a discussão por enquanto, né? Então, nós temos o professor Jonatas, gostaria de voltar à pergunta e talvez, né, com essa informação que o professor Euler colocou aí também, muito importante, né? A gente vai ter que se debruçar nisso aí fortemente para a gente poder tentar entender melhor esses índices aí, que me deixaram... A gente já ficou bastante preocupado, isso já foi discutido na última reunião do Conselho em relação a essa nota 4 aí da licenciatura, né? E os coordenadores de graduação já estão aí com as orelhas em pé, né? Aí preparando aí para no início do semestre começar a se debruçar aí nesses índices aí, né? Que vocês, inclusive, importantes aí que vocês passaram para a gente, né? Então, essa informação também do professor Euler é bastante importante, nós vamos ter que discutir bastante sobre isso, né? Eu estou aprendendo ainda aí, professor Euler, estamos aqui no quinto semestre na direção, né? O professor Fernando acho que está até presente aqui com a gente também, né? E essa sopa de letrinhas aí que o Guilherme passou e o Delano, eu ainda fico meio perdido aqui, né? Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, vai entendendo e vamos tentar cada vez mais entender e melhorar o nosso curso aqui. Então, passo a palavra para o Jonatas. Jonatas. Obrigado, Martim. Não, agora minha pergunta para o professor Delano. Depois eu posso também... Eu fiquei, né, instigado a dialogar com o professor Euler. Professor Delano, então vê se a gente entendeu bem, né? É complexo todo esse cálculo que se faz pelo ENAD, né? Então são várias variáveis, não é isso? Mas ao mesmo tempo, se a gente pudesse produzir uma síntese, o que me pareceu, ver se eu estou enganado, o que me pareceu é que a nota do ENAD, no caso dos nossos estudantes, da UNB em geral e também da FEF em particular, é que ela já nasce alta no início. Então, quando a gente... vê se eu estou entendendo corretamente. Quando, possivelmente, vem uma nota que não seja 5, que é o caso da licenciatura, no nosso caso, né? A tendência é que seja um desvio, um problema no âmbito da prova em si. Essa é a minha questão. É isso? Ou seja, na medida que eles partem de um sarrafo mais alto, os estudantes, isso por conta da infraestrutura, de um corpo docente com dedicação exclusiva, com ampla produção acadêmica, no caso da FEF, muita produção acadêmica, boa parte dos professores já na pós-graduação. Então, esses alunos, eles nascem, né, já entram com uma nota mais alta, né? E o que vai, em geral, trazer essa nota, puxar essa nota para baixo, é realmente um prejuízo, ou seja, uma deficiência que tenha sido na elaboração do ENAD, né, na produção do ENAD. Essa é a minha questão, se é isso mesmo, entendeu? Se é por aí que, se a gente está entendendo corretamente. Essa é uma questão para o professor Delano. Professor Euler, assim, os cursos que foram avaliados, bacharelado e licenciatura, eles têm projetos totalmente distintos. Isso se dá em função de uma reforma na educação física, que data de 2004, que a UNB, em 2012, ela procede. Então, ela começa um novo projeto de formação em 2012, inicia-se com bacharelado, e no semestre seguinte inicia-se com a licenciatura. E aí são duas formações distintas, né? Você tem pouquíssimas disciplinas de tronco comum. Nós vamos passar por uma nova reforma. Agora nós tivemos novas diretrizes que foram marcadas ali no finalzinho de 2018, ali nas apagadas luzes do governo Temer, que lançou mão de uma nova reforma específica para a educação física. Então volta a formação em ABI
com um tronco comum, né? Então, nós vamos ter, e essa reforma já está, né? O professor Fernando Mascarenhas, o professor Irã, o professor Martim também, trabalharam muito em função disso, então, praticamente, essa reforma ela está pronta, já até passou para o conselho, está aprovada, né? Ela em breve deve ir ao DEG. Mas que volta aí sim, aí nós vamos ter um tronco comum único, né? E essa formação em ABI, né? Só vai, depois da metade do curso, que ela vai se dividir em licenciatura e bacharelado. Mas eu penso assim, eu acho que essas duas provocações são válidas, são pertinentes, e acho que se a gente tiver, né, acho que a avaliação dos estudantes confere mais legitimidade para a gente atacar esse problema que você levantou com os dados, né? Se a gente consegue, porque eu tô partindo da hipótese, você sabe, professor, que a gente os alunos avaliam muito pouco a gente, né? Esses dados estão muito baixos, a gente não entendeu? Os alunos, a gente precisa, viu, Martim? Eu acho que a gente tinha que ver alguma forma de induzir mesmo estudantes, nem que seja entrando na sala lá, sei lá, o coordenador entra na pede de licença, faz que nem antigamente, né? O secretário fazia, pede licença ao professor, galera, abre o celular aí, vamos embora fazer a avaliação aqui. Não sei, estou pensando alto aqui, mas eu acho que é fundamental para dar resposta à inquietação do professor Euler, mediante aos dados, eu acho que valeria a pena. Bom, é isso, estou me alongando aqui. Obrigado aí mais uma vez. Prometo que a gente agora encerra minha participação aqui. Obrigado, professor Delano, obrigado eu, Martim, forte abraço. Um abraço. O Paulo, gostaria de fazer um comentário, Paulo? Levantou a mão? Não pode deixar a resposta acontecer. Depois eu falo se for o caso. Ah, tá. Ok, professor Jonathan, é o seguinte, no caso do ENAD, você tem um índice, um dos indicadores dele, que é o IDD, que realmente é isso que você falou. Os alunos da UNB já partem de um sarrafo mais alto, tá certo? E é difícil realmente a gente avançar com relação a isso, porque ele já começa com uma nota alta, e para eu agregar para esse aluno que começa alto, fica mais difícil. Se ele entrasse com nota mais baixa, eu conseguiria agregar mais a ele. É o que acontece muito nas particulares. Nas particulares, eles entram com uma nota um pouco mais baixa, então o fator de agregação vai ser muito mais alto, e aí eu tenho uma nota maior. Os outros indicadores não vai acontecer isso, né? O único que mantém 5, geralmente, é o de professor. Porque, como todos são doutores, tal, dedicação exclusiva, os alunos fazem uma super boa avaliação na gente na prova. Apesar de na avaliação docente de sala de aula não ser tão boa, na hora do ENAD, a avaliação que eles fazem a gente é bastante interessante, tá certo? Então, tem um dado interessante. Agora, a organização didático-pedagógica e a infraestrutura e a trajetória acadêmica deles são 3 questões que a gente podia trabalhar um pouco mais. Esses, eu acho que são os pontos fundamentais da avaliação didática que a gente trabalha pouco. Porque, por exemplo, como você falou, a educação física, assim como outros cursos da universidade, passaram por mudanças significativas com relação ao seu currículo, à matriz curricular. E o aluno não vê, o aluno que está na matriz e tem que mudar de matriz, esse aluno ele acha ruim. Eu estou no currículo velho, tenho currículo novo, faço disciplina. Então, esse cara, quando vou fazer a prova, se esse momento foi muito ruim, a memória dele é a memória que foi ruim. Então, ele vai descer a lenha, porque foi ruim, tá certo? Então, tem que ter um trabalho com esse aluno de mudança de currículo para mostrar que essa mudança é uma mudança interessante para ele, que ele ainda não está desamparado, né? Então, até aquelas matérias que ficam, desaparecem e voltam, a gente sabe como funciona isso. Então, tem que ter essa questão. Com relação à infraestrutura, quando eu tenho grandes mudanças também de reforma ou de mudança de área, por exemplo, de local de estágio, de laboratório que foi reformado e aí por isso tive que colocar ele em outro lugar, se isso atrapalhou muito ele no processo, ele também vai reclamar. Então, isso aconteceu na medicina, isso aconteceu na faculdade de saúde, na FEF eu sei que teve reforma com relação às questões de pista, de atletismo e por aí vai. Então, ele tem essa memória, ele vai avaliar mal também com relação a isso aí, tá certo? Com relação à trajetória acadêmica dele, aí que é o ponto que eu acho que a coordenação pode ficar próxima, é mostrar justamente o que que está acontecendo com ele, que tipo de disciplina está sendo colocada para ele, que tipo de desafio, que tipo de estágio está sendo colocado para ele, quais são as oportunidades que estão sendo colocadas, os meninos podem fazer estágio aonde, como que é feito isso, como que é feito esse meio de campo. Então, isso favorece uma boa percepção do estudante da sua trajetória. Então, são essas questões que acabam pegando. O que a gente pode atuar são nesses momentos do estudante, ao longo da trajetória dele.
porque do IDD a gente mexe muito pouco e na composição do professor docente mexe muito pouco. Finalizando só, com relação à avaliação docente de sala de aula, o DEG fez uma reformulação agora, né, professor Euler, com relação ao instrumento de avaliação. Não sei se já é esse instrumento que vai para essa avaliação de agora, mas foi montada uma comissão no semestre retrasado, onde esse instrumento foi reformulado, já tinha sido encaminhado para o CEP, não sei qual foi o andamento depois que foi dado, e é uma tentativa de mudar um pouco esse instrumento para ver se a gente consegue ter uma adesão um pouco melhor dessas avaliações. Eu, assim como você, professor João, eu sou da época do papelzinho, né, como aluno. Então, o professor entrava, fazia avaliação e tal. Então, fazia a diferença, fazia, mas tem outras questões. A gente pensou no instrumento mais enxuto, menor mesmo, e em ciclos, como é feito na NAD. Tem períodos que eu pergunto algumas coisas, outro período eu pergunto outra coisa, para não ficar aquela mesma resposta todo semestre, tá ok? Professor Paulo? Só pontuar aqui para a gente não esquecer, mesmo que isso vai ter que ser resolvido com o interno, né? Essa questão de levantar dados sobre o corpo discente está aparecendo assim, a segunda vez que eu estou aqui, então pela segunda vez, né? Talvez a gente possa pensar com carinho nisso, né? Junto com outros atores da administração central. Muita coisa já foi feita, como o professor Delano já colocou, né? Mas eu penso, por exemplo, no questionário da própria CPA, se vocês não estão participando, talvez a gente pudesse, não sei, talvez a gente pudesse aproximar, como foi sugerido em outra reunião, né? Um desses instrumentos do instrumento do ENAD, para que a gente tenha previsibilidade e que as unidades consigam se planejar, base em evidência, como, por exemplo, deve ser, então, o resultado dos discentes do próximo movimento. Mas, assim, dito isso, eu também não posso deixar de sublinhar que os sinais, né? Ele é resultado de um processo político que tem vários atores, então tem pressões aí. A gente também tem que tomar esse cuidado de não tomar os sinais, o resultado da avaliação dos sinais, como uma coisa plasmada, assim, entende? Como algo que realmente está acontecendo. Sobretudo nesses dois indicadores, o IDD e o indicador da percepção do discente. Porque tomar a organização, por exemplo, é terrível. Se a gente for pensar olhar com atenção, a gente pensa, o que o Sinais está dizendo é que quem avalia a qualidade da organização didático-pedagógica do curso é a percepção do guri da graduação, entende? E olha só a discussão que a gente faz para avaliar se um curso tem adequação didático-pedagógica às normas nacionais, às normas do CNE. Sem dúvida, não é o discente que vai produzir esse indicador. E quando a gente vai para o texto, ele é um texto que os textos de todos os itens, eles têm uma formulação que reforça essa relação cliente, não sei se esse é o conceito, uma relação clientelista, né? Que se estabelece de maneira muito poderosa na rede privada e que para a gente não faz tanto sentido. Junte a isso o fato de que na universidade pública a gente cultiva e incentiva a irreverência dos discentes e a vontade de protestar, de dizer a liberdade de expressão e de dizer não tá bom, entende? A gente consegue fazer melhor e isso faz com que a universidade vá para frente. Olhe para esses números e eu não consigo ver muito além de um resultado de lobby político e é assim que as coisas são. Agora a gente vai fazer o melhor possível, né? Tanto eu entendo lutar num front, que é um front que não compete aqui nessa reunião, né? Que é um front que, enfim, talvez a nossa reitora possa, mas às vezes nem entende, porque assim, é um lobby muito forte. Assim, está falando de uma rede de instituições de ensino superior. Dentro dessa rede, as instituições federais elas cumprem tanto quantitativamente quanto em termos de lobby político, a gente tem uma participação menor. Então, é isso, assim, ó. O próprio IDD, ele podia ter uma outra variável preditora, né? Ele podia ter, por exemplo, algum indicador de renda e de origem social. Os nossos estudantes não são necessariamente os mais ricos ou os filhos dos pais mais escolarizados, mas eles, sem dúvida, são os estudantes que têm o maior desempenho no Enem. Então, quando o indicador é construído dessa maneira, ele uma lógica técnica que parece tecnocrata, né? Parece muito bom, muito convincente, muito plausível, um interesse político. Então, assim, os sinais ele tem esses elementos,
entende? E é isso. Então, faz parte. A gente vai lutar com as ferramentas que a gente tem. Talvez, no momento, a ferramenta disponível seja essa, de manter um monitoramento da percepção dos discentes e construir esses canais, e o que está acontecendo, sempre com muita consciência de que isso aqui nunca deixa de ser político. Eu queria complementar justamente o que o professor Delano e o professor Paulo falaram, né? Inclusive, Deu uma professor Jonathan e professor Martim. Oi, estão me ouvindo? Estão. Sim? Alô? Sim, Tá. Sim, estamos ouvindo. Que ressaltar justamente o aspecto de percepção, né? Que hoje a gente sabe que a memória não é um registro que você recorda, mas a memória ela é compilada e recompilada quando você tem que responder alguma coisa. Então, você responder um questionário no final do seu curso sobre tudo do seu curso, se o aluno não tem esse exercício de recopilar a memória dele várias vezes, a primeira vez que ele fizer isso, a gente também não sabe o que vai dar. Mas a percepção existe, né? Então, o que chama atenção a gente, né, é tomar muito cuidado para não fazer a licenciatura tirou 4, o bacharelado tirou 5, vamos olhar a licenciatura. Não é essa a questão em si, do nosso ponto de vista. É uma questão de que, olha, a percepção dos alunos está um pouco diferente. Então, se os alunos vão ser juntados agora numa ABI, a gente teve essas conversas com o professor e tal, talvez algo que as pessoas não fica tão diferentes, né? E outro ponto também é a questão da comparação do aluno com o resto do Brasil. Então, assim, as licenciaturas de Educação Física passaram por um problema, por um remodelamento, mas no Brasil inteiro. O bacharelado também teve que se adequar no Brasil inteiro. Então, se a percepção do aluno da UNB, quando a gente compara com o aluno do Brasil, e aí misturando públicas e privadas, é verdade, né, professor Paulo? Mas se essa percepção é diferente, será que isso o quanto disso é da nossa realidade diferente aqui, né? É só uma questão que às vezes a gente está tão preocupado com o nível da água na altura do pescoço, às vezes a gente está tão preocupado em resolver os problemas internamente, que às vezes é bom a gente comparar um pouco com o externo e ver se de repente esses problemas foram resolvidos em outros cursos. Não sei, é uma sugestão, é mais uma inquietação mesmo. Diria que não há que interessantes ficaram questionadores. E eu acho que o bom de um processo avaliativo é isso, é ele suscitar perguntas para a melhoria do curso, e não simplesmente a gente só ficar jogando números e números e números, né? É isso que o curso vai ser cobrado, como ele incorpora o processo avaliativo na melhoria dele, do PPC e por aí vai. Obrigado. Ok, ótimo, professor. Eu acho que o professor Giovanni gostaria de fazer um comentário. Desculpe aí a recorrência, eu prometo que essa é a última. Foi muito interessante, e aí eu falei, puxa vida, que legal. De fato, o IDD ele não favorece as universidades públicas, né? Porque, em geral, as públicas recebem os melhores alunos que digamos assim, que com nota mais alta no Enem, né? E se eles, né? Porque você pode fazer o exame do ENAD no início também, né? Não é obrigatório. Quando ele não faz, usa o Enem. Mas mesmo que a gente estimulasse os alunos a fazerem ENAD na entrada para comparar com a saída e estabelecer o IDD, ainda assim, provavelmente ia dar o mesmo resultado, porque os alunos que aqui chegam são os melhores quando comparados
com os estudantes que vão para as particulares. De fato, é muita responsabilidade, né, que se coloca nos ombros daquele estudante que não tem muita experiência para avaliar questões pedagógicas. Então, também, nesse sentido, o ENAD é injusto. Mas, meus amigos, infelizmente, é esse o instrumento que nós temos no momento. E mais, esse instrumento ele acaba ajudando a determinar o volume de recursos que a instituição recebe, né? Então, assim, existe uma fonte de tentar reverter isso. Há um fórum de pró-reitores e decanos de graduação que discutem isso, né? Já eles estão com essa demanda. Infelizmente, o governo atual ele não é aberto, não é muito aberto às conversações, às discussões, né? Mas se espera que um novo governo, provavelmente, possa, pelo menos, escutar, né, as pessoas desse fórum e para mudar essas questões. E, para finalizar, eu queria dar uma pequena sugestão aí aos nossos amigos do DPO. Vocês me falaram que estão fazendo esse trabalho por unidade, e eu acho que aqui na educação física funcionou, porque é uma unidade com 2 cursos de educação física, né? Mas para outras unidades, eu sei que falta braços, falta pernas, falta tempo, eu conheço, a rotina de vocês não é diferente da nossa. Mas, assim, por exemplo, eu vou pegar o exemplo lá do IE. O IE tem a computação, tem estatística, tem matemática. São 3 cursos totalmente diferentes. Assim, se conversa muito pouco, funciona. Eu brinco lá que nós estamos juntos só porque tem cálculo 1 e 2 para todos os 3 cursos, né? Concepção. Uma sugestão, que em algumas unidades, uma discussão como essa, tão rica, tão importante, se fosse particularizar, talvez tivesse um efeito maior. Mas é só uma sugestão. Obrigado aí e já me despeço. Mas estou aqui ouvindo atento, tá? Professor, só um comentário, professor Giovanni. A gente faz análise por unidade, mas a gente trabalha curso a curso. Então, por exemplo, como o seu lá no IE, hoje já fez na FCE, por exemplo, nós pegamos todos os cursos da FCE, apresentamos uma síntese de cada relatório e fizemos uma análise global para aquela unidade, tá? Então, a gente vê separado também. Obrigado, excelente. Bom, estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada, né? Eu acho que também a gente já está aí, acho que já foi bastante esclarecedor, todos os pontos. A gente realmente, como eu falei, eu estou conhecendo um pouquinho mais sobre essa questão agora, né? Nós temos aí novos coordenadores de graduação, a gente está aí com uma nova gestão e a nossa ideia é trabalhar aí nessa questão da melhoria desses índices, né? E realmente aí vocês aí, o pessoal do DPO, tem se debruçado aí para tentar ajudar a gente nesse sentido, né? Então, agradeço aí de antemão que vocês têm trabalhado nisso, né? Que vocês têm gasto nisso para ajudar os nossos cursos, tá? Acho que foi bom, eu não tinha muita ideia, né, em relação, acho que seria interessante também depois aí o Delano, o próprio Guilherme, aí colocar, não sei, as apresentações que foram feitas. Eu parto do princípio que nós temos aí os técnicos administrativos que trabalham na coordenação de graduação, que estão aqui presentes agora, devem ter assimilado aí bastante, anotado bastante coisa para a gente discutir depois, né? Temos aí a Luísa e a Larissa, e então a gente vai se debruçar nisso, né? E a gente precisaria também, então, desses índices, dessas apresentações, e conversar um pouquinho mais, né? A gente vai discutir internamente agora e, né, tentar entender um pouquinho. Eu vi que o Jonathan já ficou aí com saindo fumacinha da cabeça. Por que será que esses índices estão tão diferentes? Por que estão tão diferentes
do Brasil, em relação ao Brasil, né? A gente precisa realmente trabalhar nisso para, né, melhorar o nosso desempenho acadêmico, né? Eu acho que a gente estava conversando isso hoje de manhã, né, em relação à assistência estudantil, né? A gente, né, dá assistência, mas é importante a gente não esquecer também o desempenho acadêmico, né? Então, como eu vejo que tem mais nenhuma pergunta, eu abro para vocês aí do DPO, o professor Euler quiser fazer um último comentário para a gente também já ir adiantando da hora aí para a gente poder encerrar aqui. E depois nós vamos trabalhando mais individualmente, diretamente aí com vocês, agora que eu já conheço aí o Delano, o Guilherme e Tá o certo. Paulo Roberto aí, a gente vai estar junto aí, trabalhando nisso aí, tá bom? Não Isso. sei se Obrigado, você queria professor. fazer algum comentário final aí, Guilherme. Sim, se eu puder. Agradecer Fica à novamente, né, a vontade. oportunidade da gente estar aqui. Como você comentou, a gente vai disponibilizar a apresentação, vai passar para vocês alguns links também. A gente sempre faz isso após o nosso encontro, né? No nosso site também, site da avaliação, avaliação.unv.br, já tem diversos estudos que a gente disponibiliza lá por unidade, por curso especificamente. O site da CPA tem também alguns materiais, especificamente o do relatório de autoavaliação. Então, muita coisa já está disponibilizada e esse momento é justamente para a gente socializar isso, né? Porque muitas unidades realmente não conhecem nossas iniciativas, né? A gente faz bastante coisa que às vezes não está, né, divulgada apropriadamente. Então, o nosso intuito era trazer isso para vocês e passar essa bola para vocês, né, para uma discussão interna, e aí, obviamente, nós podemos continuar conversando para, né, dirimir outras dúvidas, fazer outros estudos pontuais, né, como a gente está fazendo ali com o DEG, então a gente fica aí à disposição. E professor Euler, professor Giovanni, se quiserem dar uma palavrinha final também para a gente finalizar, estamos aí no nosso horário. Eu queria apenas agradecer o convite, a oportunidade de estar junto aqui no evento capitaneado pelo DPO, pela CPA, né? Lembrar os tempos de CPA, participar do Avalia, é sempre bom, era um tempo muito bom. E fazer a propaganda do material que o DPO disponibiliza, tá, professor Martins? É muito bom. Tanto o site da CPA quanto o site do Avalia, o NB, por ocasião da inserção curricular da extensão, todo curso que vem aqui para atualizar o PPC, eu falo, já olharam lá? A gente coloca esses links até no curso de formação. Olha, confira isso, não inventa de refazer a roda. Pega o que a UNB já disponibiliza. Nem sabia que tinha. Pois é, tá lá, vá lá, olhe lá, depois você escreve. Não comece a escrever sem olhar, não. Então, assim, é um material muito bom, fica a recomendação, tá? E, de novo, a gente está sempre disposto a estreitar laços e fazer essas parcerias, tendo sempre a melhoria em foco. Obrigado mais uma vez pela participação, gente. Da nossa parte, até a próxima. Obrigado, professor Euler. O professor Euler, eu sei que ele está sempre lá pegando o checklist lá no PPC lá. Toda hora ele vem aqui conversar comigo sobre isso aí, né? Eu estou aprendendo ainda essas questões, mas ele é que é o expert aí nessa questão também. E, bom, professor Giovanni. Só queria parabenizar Guilherme, Delano, Paulo, né, pelo excelente trabalho mais uma vez, e prazer, professor Martins, lhe conhecer, ainda não lhe conhecer pessoalmente. E, por favor, turma, na próxima me convidem, viu? Para mim é sempre um grande aprendizado, viu? Obrigado. Legal que está gravado também, a gente pode depois assistir novamente, que eu fui me perdendo, tirei foto de alguns slides aqui, né? Então, como eu falei na sopa de letrinha aí da CPA, tá bom? Bom, não sei se pode o Guilherme deixar. quer encerrar, eu não sei que comanda a reunião aí, eu estou aqui meio tomando as rédeas, mas fica à vontade. Imagina, estamos na sua unidade, a gente quer convidado aqui Tá bom. e agradecer em nome do DPO, em nome da CPA também, pela oportunidade, estamos à disposição. Tá ok. Tá bom, então. Tchau, pessoal. Até a Obrigado a próxima. todos. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Boa Obrigado. Tchau, tarde. tchau, tchau.